Bom dia. Dizem os relatos, inúmeros relatos. Você pode pregar o evangelho. Agora me diga de qual igreja você é. É da igreja da Avenida Cruz Cabugá? Do gestor Ailton José Alves? Olha, eu até que queria ser crente, mas desse jeito eu quero distância dessa igreja. Irmãos, esses são os relatos. Eu quero deixar aqui para vocês, pastores, ministério da IEADPE. Vocês não têm compromisso com o evangelho. Vocês não têm compromisso com a verdade. Olha o que o apóstolo São Paulo, falando a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ministério da IEADPE. Esse é o conselho do apóstolo São Paulo para Timóteo, que era um ensinador, doutrinador e pastor. Vocês, meus irmãos, estão no lugar errado. Se vocês, com esse testemunho de vocês, que aprovam, apoiam e dão sustentação a esse ministério de Ailton José Alves, um homem que perdeu por completo a referência, a responsabilidade com a Igreja de Deus, a tal ponto de que as pessoas não querem ser crentes em Jesus Cristo, não querem participar de uma igreja essa que tem o gestor Ailton e os seus apoiadores e os seus seguidores como participantes. Vocês esqueceram também, ou a Bíblia de vocês não está escrito lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo, Paulo escrevendo, também disse: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não tem de que se envergonhar. Não esteja envolvido em rachadinha, não esteja envolvido em enriquecimento ilícito, não esteja envolvido nem com atitudes arbitrárias, ditatoriais, déspotas, ou seja, homens totalmente desviados. Procura apresentar-te a Deus. Essa era a recomendação do apóstolo São Paulo. Às vezes, quando eu me pego meditando, eu vejo aqui a vida de homens que na minha infância, na minha adolescência, e para vocês que são mais antigos, quem não conheceu aqui um tal pregador chamado de Viegas, aqui no bairro de Casa Amarela? Quem não conheceu aqui no Alto do Pascoal um presbítero chamado Amanso de Assis? E tantos outros. Quem não conheceu mais recentemente o presbítero Levi Augusto da Silva? Quem não conheceu aqui o presbítero Joaquim Augusto da Silva? Homens que, mesmo depois de mortos, ainda dão frutos. Esses homens eram compromissados com a verdade, com a palavra, com a vida social, com a vida política, com a vida profissional, com a vida familiar, para que, ao chegar na igreja, tivesse a unção, a aprovação de Deus e a autoridade para ensinar, doutrinar, aconselhar, exortar e consolar a igreja. Mas vocês, seguidores de Ailton José Alves, homens idólatras, vocês têm sido a vergonha do ministério de Pernambuco. Vocês têm sido a vergonha do Evangelho de Jesus. Se Levi Augusto ressuscitasse, se Joaquim Augusto pudesse ressuscitar, se Amanso de Assis pudesse ressuscitar, se Viegas pudesse ressuscitar e tantos outros obreiros, eles diriam: esta
não é a tua igreja, Senhor, porque eram homens verdadeiros, homens honrados na palavra, no proceder, mas vocês estão descaracterizando o evangelho dentro da igreja de Deus. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo, essa igreja não é de homem, é de Deus. E ao seu tempo vocês hão de ser cobrados. Porque o procedimento de vocês são idólatras, coniventes, omissos. O Samuel Oliveira, eu vou publicar um vídeo aqui que eu estou aprontando. É um homem que não tem postura de ser pastor. Ô Samuel Oliveira, você poderia ser eunuco ou criado de Ailton José Alves, meu irmão. Porque no dia 28 de dezembro, próximo passado, você diz que Ailton José Alves não está no culto porque está em outro trabalho, mas autorizou, o pastor Ailton nos autorizou a prosseguir com o culto normal. E quando passou a oportunidade para o irmão fazer a leitura, você disse conforme a autorização do nosso pastor. Você não tem postura para ser pastor, não. E muito menos para ser presidente, porque você segue a homem desviado. Você não é autêntico. Agora, passa Ailton José Alves, passa Ailton Júnior. Qual é o homem de vocês que estão aprovados ou que tem as condições mínimas necessárias para conduzir este povo de Deus? De tal sorte que a igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente abrir os olhos e verificar que a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco passa por um período negro de trevas, dessas trevas, onde a idolatria, a mentira, a feitiçaria permeia os púlpitos dessa igreja. Mas Deus tem a misericórdia da sua igreja e que, por certo, aos nossos olhos a coisa está perdida, está irremediável. Mas assim como Deus disse a Elias, olha Elias, ainda tenho 7.000 que não se dobraram perante Baal, Deus, por certo, preserva e há de preservar a sua igreja. Mas uma coisa eu digo, se os obreiros de 20, 30, 40 anos atrás se ressuscitassem, morreriam de desgosto e diriam, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, esta não é a tua igreja.